Bom dia, meu nome é Keila Coelho. É um prazer poder participar dessa nova edição do 6º Congresso Internacional de Inovação Docente e Investigação em Educação Superior. E nesse estudo, vamos explanar sobre os textos literários nas aulas de português como língua estrangeira, cultura e gramática. A utilização de textos literários no ensino de português para falantes de outras línguas oferece uma rica oportunidade de integração entre o desenvolvimento linguístico e o contato com a cultura. Nesse contexto, a literatura não é apenas uma ferramenta de estudo gramatical, mas também um portal para a compreensão das nuances culturais que permeiam o idioma. Nessa apresentação, buscaremos explorar a importância da inclusão de textos literários no ensino de português como língua estrangeira, enfatizando a capacidade de integrar cultura e gramática no processo de aprendizagem, através da análise de obras literárias de diferentes gêneros, como crônicas, poemas e contos. Exploramos como esses textos não apenas podem enriquecer o vocabulário e a compreensão gramatical, mas também de promover a imersão cultural e enriquecer o repertório linguístico dos aprendizes. Serão apresentadas atividades práticas e exemplos de como a literatura pode ser integrada ao ensino da gramática de forma significativa e motivadora. No que se refere ao objetivo principal desse estudo, é de analisar o uso de textos literários como ferramenta pedagógica no ensino de português, visando a melhoria das competências linguísticas dos alunos, além de promover o engajamento e a criatividade na aprendizagem da gramática e da literatura. E como objetivos secundários, temos o de investigar de que forma a leitura de diferentes gêneros literários podem aprimorar as habilidades gramaticais e de vocabulário dos alunos e analisar a eficácia de atividades baseada nesses textos. E ainda identificar as percepções dos alunos sobre a inclusão de textos literários e seu impacto na motivação para o aprendizado da língua. Nesse estudo, optou-se por utilizar o método qualitativo, principalmente por considerá-lo mais apropriado para a pesquisa em questão. Isso se deve ao seu caráter subjetivo, no qual o pesquisador atua como principal instrumento. Além disso, essa abordagem é descritiva e analítica, priorizando o processo em vez de centrar-se apenas nos resultados. Para essa pesquisa foi conduzida com uma amostra representativa de 20 alunos, com idades que variavam entre 19 e 26 anos, matriculadas em diferentes níveis de proficiência em língua portuguesa, B2 e C1. A coleta de dados foi realizada por meio de diversas técnicas, incluindo observações em sala de aula, aplicação de questionários, elaboração de estudos de caso e análise do desempenho acadêmico dos alunos. As observações em sala de aula permitiram captar interações e dinâmicas entre os alunos durante as atividades propostas com os textos literários, enquanto os questionários buscaram entender as percepções e opiniões dos estudantes sobre o uso dessas obras em suas aulas.
Para a implementação desse projeto, diversas atividades foram desenvolvidas, com o intuito de promover a aprendizagem dos alunos e a integração entre os aspectos linguísticos e culturais. Inicialmente, foram selecionados textos literários apropriados para o nível de proficiência dos alunos, levando em conta o vocabulário, a complexidade gramatical e os temas abordados. À medida que os alunos demonstravam progresso, textos mais complexos iam sendo introduzidos. As primeiras atividades foram realizadas com poemas, devido à sua extensão reduzida, que facilitava a leitura e a discussão. O poema inicial selecionado foi o Laço e o Abraço. Os alunos fizeram uma leitura em grupo e depois foram feitas algumas propostas de perguntas. Por exemplo, com que você acha que a autora compara o laço? Você entende as expressões laço afetivo e laço de amizade? Essas expressões existem no seu país? Essas perguntas foram elaboradas para estimular a análise crítica e a conexão com a vida pessoal dos alunos, além de promover uma compreensão mais profunda do texto. Na aula seguinte, o foco foi direcionado para a poesia concreta, utilizando os poemas A Xícara e Velocidade. Essas obras foram escolhidas para explorar a interseção entre som, forma e significado na poesia, proporcionando aos alunos uma experiência mais enriquecedora e dinâmica. Os alunos foram solicitados no poema Velocidade para identificar os sons da letra V. E no poema Xícara, que é uma bela homenagem à cultura do café, foi explorado a relação íntima, a cultura que muitos têm com essa bebida. Durante essas atividades, os alunos puderam destacar semelhanças e diferenças entre temas, estilos e contextos culturais, entre os poemas escolhidos e os estudados em sala. Na sequência, a atividade foi focada na crônica Medo da Eternidade, de Clarice Lispector, e o conto Antes do Baile Verde, de Lídia Fagundes Telles. Depois da leitura, os alunos foram incentivados a escrever uma crônica pessoal ou um conto sobre uma experiência marcante da infância que os fizesse refletir sobre a passagem do tempo. Essas atividades procuraram desenvolver suas habilidades de escrita e promover uma conexão emocional com os textos estudados, permitindo que os alunos explorassem suas próprias narrativas e compartilhassem suas vivências. De acordo com os resultados obtidos, a partir das atividades realizadas, ficou evidente que o uso de textos literários nas aulas de português promoveu um impacto positivo e significativo, tanto no aprendizado gramatical quanto na sensibilização cultural dos alunos. A leitura de poemas, contos e crônicas não só enriqueceu o repertório linguístico desses alunos, mas também proporcionou um ambiente mais envolvente e motivador para o aprendizado dessa nova língua. Por exemplo, ao trabalhar com os poemas Velocidade e o poema Xícara, os alunos conseguiram identificar sons e onomatopeias, aplicando conceitos gramaticais de forma prática e contextualizada. Além disso, as discussões em grupo e as atividades de escrita
como a elaboração de finais alternativos para os contos e a criação de crônicas pessoais, permitiram que os alunos se expressassem de maneira mais criativa e reflexiva, além de estimular o desenvolvimento de habilidades de interpretação e análise crítica. Outro aspecto relevante foi a sensibilização cultural, que ocorreu ao longo das atividades aplicadas. A introdução de textos que abordavam temas da cultura lusófona fez com que os alunos se conectassem mais profundamente com a língua e seu contexto sociocultural. Contudo, um desafio identificado foi a relutância inicial de alguns alunos em participarem ativamente das atividades propostas, a timidez e o receio de cometer erros. Porém, no decorrer das atividades solicitadas, essas dificuldades foram superadas. No que se refere à conclusão desse estudo, a literatura mostrou-se uma ferramenta valiosa e eficaz no ensino do português como língua estrangeira, proporcionando uma maneira envolvente de explorar conceitos gramaticais, promovendo uma compreensão mais profunda das nuances culturais, sociais e históricas dos países de língua portuguesa. Esse tipo de abordagem holística no ensino da língua não apenas prepara os alunos para o domínio das estruturas linguísticas, mas também os capacita a expressar suas ideias de forma criativa e crítica. Ao contrário de exercícios mecânicos e descontextualizados, a análise de textos literários ofereceu o uso prático da gramática, demonstrando como as regras linguísticas são aplicadas em situações reais de comunicação. Esse tipo de aprendizado contextualizado facilitou a retenção das estruturas gramaticais e o desenvolvimento de habilidades linguísticas mais naturais e fluentes. A adoção dessas estratégias que integram a literatura ao ensino de línguas pode representar um avanço significativo da educação linguística, criando ambientes de aprendizagem mais dinâmicos e enriquecedores, que motivam os alunos a se tornarem comunicadores proficientes e pensadores críticos. Obrigada pela atenção.